Fala, turma! E aí, tudo certo? Vamos para a nossa segunda aula? Só recapitulando, gente, ontem a gente falou sobre um pouco de psicologia prévia do mercado financeiro, certo? Falamos do que vocês vão precisar, né? Computador, conta de corretora. Falamos também do nosso mercado à vista, que é o Ibovespa. E também falamos um pouco do mercado futuro, beleza? Hoje, galera, na segunda aula, na aula número 2, a gente vai falar sobre os códigos de contrato de cada ativo. Vamos falar do vencimento dos ativos, né? Principalmente dólar futuro e índice futuro, que é o que a gente vai falar sobre todo o curso, né? E vamos falar as modalidades, seria day trade, swing trade e position, certo? Bom, gente, qualquer ativo na bolsa de valores que vocês forem operar, é via código, certo? Por exemplo, aqui, ó, o dólar cheio, tá? A gente opera o DOL, tá? H, que seria o vencimento de março, que a gente está operando um ativo futuro, que é o dólar futuro, certo? Como a gente tinha falado ontem, que era de proteção, né? Toda aquela situação. Esse é o dólar cheio, DOL H22, e o mini dólar, que é o WDOH22, certo? Por exemplo, como é que eu faço? Tanto como na plataforma, a gente mostrar aqui para vocês, ó. Vocês podem vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, o código que vocês querem operar. Por exemplo, eu quero operar, por exemplo, o índice cheio. Vou vir aqui, ó, algumas plataformas já tem, a minha já dá ali como sugestão. Atual, né, INDG 22, que seria o índice cheio, que eu vou falar daqui um pouco, tá? O dólar cheio já está aqui, certo? Que seria DOL H22. Aqui tem os tempos que a gente vai falar logo nas aulas de plataforma, vou explicar para vocês detalhadamente, né? Por exemplo, você pode trocar aqui também o tempo gráfico, né? E assim vai. O mini dólar WDOH22, certo? Então, sempre vocês vêm aqui no maisinho, ó. Vem aqui no maisinho, coloca o código aqui que vocês querem operar, né? Especificamente o nosso dólar futuro. Ou índice futuro, certo? Então é aqui que a gente coloca, beleza? E também tem a opção no Home Broker, né? Que vocês podem ir lá também fazer a mesma coisa, colocar os códigos. Então todo ativo, galera, que vocês vão operar na Bolsa de Valores, ele é via código e ele tem os vencimentos, né? Então, mais especificamente o nosso dólar futuro, ele vence a cada mês, né? Sempre o último dia do mês, a gente faz a rolagem de dólar, que é o vencimento do contrato. Então a gente já opera o contrato que vai vencer. No caso assim, por exemplo, hoje, dia 1º de fevereiro, a gente já opera o DOL H no cheio e o WDOH 22 no mini dólar, certo? E no último dia a gente já muda também para fazer a rolagem do contrato de dólar, certo? O dólar, galera, ele é negociado por pontos, tá? Por exemplo, assim, ó, se o dólar ele tá a 5,30, tá? E, por exemplo, vamos dizer que ele suba, tá? Para 5,310, tá bom? Ele é negociado por pontos. Então, assim, aqui ele subiu 10 pontos, certo? Então, assim, nesses 10 pontos, tá? Por exemplo, no mini dólar, com um contrato, ele vai dar R$100, certo? Só gravem isso que eu tô falando. Agora eu já vou falar sobre os valores logo após, tá bom? Então, assim, por ponto no mini dólar, um ponto é R$10. Então, 10 pontos são R$100. Se eu comprar o dólar a 5,30 e também pegar ele subir 10 pontos, 5,310, automaticamente são 10 pontos, ele vai dar R$100 com um contrato, beleza?
O dólar cheio, galera, ele é negociado via lote, tá? O mínimo de contratos nesse lote seria 5 contratos. Então seria o quê? Um lote de 5 contratos, tá? Equivalente a 1 ponto no dólar cheio, equivale a R$ 250, tá? Dizendo para vocês mais especificamente, um lote do dólar cheio, que contém 5 contratos, ele equivale a $50 mil, tá? Vocês lembram ontem que a gente falou sobre a alavancagem, que as corretoras emprestam um dinheiro, teoricamente, para a gente operar? Então, assim, hoje, só recapitulando um pouco, você tem que ter na corretora, para operar um mini contrato de dólar, R$ 150 o mínimo. Até mês passado, eles estavam colocando como margem de garantia R$ 25. Então, assim, devido a muita gente querer operar com pouca margem, o que acontecia? A galera ia lá, colocava R$ 25, ia tentar operar com uma margem muito curta de stop e acabava entregando dinheiro para o mercado, acabava desiludido, sendo que isso foi uma certa ilusão que foi vendida, que tu entra lá com pouca grana tentando fazer operações de dólar, e em milésimo de segundo tu já perde seus R$ 25. Então a B3 ela tá testando isso, né? Entrou esse mês em vigor isso, né? E o mínimo que tem que ter lá para operar um mini contrato de dólar na corretora são R$ 150. E aí acontece toda aquela situação de alavancagem que eu expliquei para vocês na aula 1 ontem, né? Como se a corretora estivesse emprestando para vocês um dinheiro e a gente estivesse operando lá normalmente. Tá bom, galera? Então, assim, só recapitulando para resumir, para a gente não se atrapalhar, tá? O dólar, ele é negociado por pontos, certo? Como eu dei o exemplo aqui para vocês, se vocês compram o dólar a 5.300 bola a bola, tá? E ele sobe para 5.310 bola a bola, eu vou ganhar 10 pontos. Com um contrato de mini índice, eu vou ganhar R$ 100. Certo? Vamos dizer que eu esteja aqui, galera, no dólar cheio, como a gente deu o exemplo agora. Se esses 10 pontos forem no dólar cheio, quanto que vai ser? R$ 2.500, certo? Então, assim, tudo equivalente ao que vocês forem operar, beleza? Então, assim, vamos lá partir para o mini dólar. O mini dólar é negociado a cada um contrato, beleza? Equivalente a $10 mil. Então, um contrato de mini dólar é equivalente a $10 mil. Um contrato igual a 1 ponto, certo? No mini dólar, ele equivale a R$ 10, do exemplo que eu dei aqui em cima. Tá claro para vocês? Certo? Então é isso aí, gente. A diferença entre mini dólar e o dólar cheio. Beleza? Esses são os valores que a gente opera. Beleza? Vamos lá, galera. Pulando agora aqui pro código do índice futuro, tá? O índice futuro, gente, é a mesma coisa ali dos códigos que eu falei para vocês, ó. Dos vencimentos ali, né? Do F, janeiro, o G, fevereiro, o H, o março, e assim consequentemente. O mesmo do dólar, tá bom? Eu quero operar o índice cheio, tá? Índice futuro, beleza. Eu vou colocar lá na plataforma, índice G22, certo? Eu quero operar o mini índice, WING22, certo? Esses são os códigos do índice futuro, beleza? Vamos lá agora partir para os vencimentos, tá bom? O índice vence nos meses pares, na quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês do vencimento, certo? Então ele sempre vence a cada 2 meses,
na quarta-feira mais próxima do dia 15. Beleza? O índice é negociado também por pontos. Por exemplo, eu compro, por exemplo, o índice a 113 mil pontos, tá? E encerro a minha operação a 113.100. Eu vou ganhar quantos pontos? 100 pontos. Beleza? Só que daí é diferente um pouco do dólar, galera, que eu vou falar agora. O índice cheio é negociado com um lote de 5 contratos, certo? Equivalente a R$1 por ponto. Beleza? Então, assim, aqui, se eu ganhei 100 pontos, certo? Eu vou ganhar R$100 no índice cheio. Beleza? E no mini índice, como é que funciona? No mini índice é negociado um contrato normal, certo? Equivalente a 20 centavos por ponto. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, eu ganhei 100 pontos no índice. Quanto que eu vou ganhar com um contrato? Eu vou ganhar R$20. Beleza? Lucas, eu quero colocar 2 contratos no mini índice. Beleza, se tu ganhar 100 pontos, tu vai ganhar R$40. E assim, galera, consequentemente, dependendo da margem que vocês têm lá na corretora, o número de contratos que vocês forem colocar, ele vai subindo os resultados, tanto o resultado para positivo, tanto o resultado para negativo. Tá bom, galera? Ficou claro? Tá tudo certo, né? Entenderam? Caso não entendam, voltem ali, leiam com atenção, coloquem no papel, que essa parte é bem chatinha. Da gente lá na frente, a gente já esquece os valores, tem que estar calculando, entrando em site. Então, é importante que vocês gravem bem essa parte, aonde vocês estão se metendo. Beleza? Bom, galera, falar um pouco sobre modalidades aqui, ó. Modalidade day trade, gente. Modalidade day trade nada mais, nada menos do que tu abrir uma posição no dia e fechar no mesmo dia, certo? Isso significa day trade, certo? Então, assim, eu opero day trade, tá? O que eu faço? Eu abro minha posição num dia e fecho no mesmo dia. Então, assim, eu posso fazer várias operações durante o dia, sendo a modalidade day trade. Então, assim, resumindo, abre a posição no dia e fecha no mesmo dia. Isso significa day trade. O que significa swing trade? Swing trade é tu abrir uma posição e deixar ela aberta, talvez por semanas, carregar ou até 2, 3, 4 dias. Eu acredito, por exemplo, que o índice vai chegar a 115 mil. Eu vou abrir minha posição hoje, tá? E vou fechar minha posição quando ele for alcançar o meu alvo. Não foi meu alvo, o preço foi contra, pegou stop loss, aconteceu o que eu imaginava ao contrário, então beleza, faz parte do jogo. Mas a finalidade, resumindo, o que é swing trade? Carregar por semanas aquela posição aberta, certo? Position, galera, nada mais, nada menos carregar a posição por muito tempo. É o que a gente fala de a longo prazo, certo? Por exemplo, eu particularmente, eu tenho algumas ações compradas que eu só vou vender elas quando a minha filha fizer 18 anos. Então daí o que vai acontecer? Eu abri uma posição, eu estou fazendo um position, né, na Bolsa de Valores. Então falando, né, um pouco mais da estratégia pessoal. Então eu tenho, por exemplo, como eu tinha comentado ontem, conta para position numa corretora, conta para day trade em outra e alguns outros ativos em outras corretoras. Então é importante também que a gente separe as modalidades que a gente for fazer, certo? Então é isso aí, gente, beleza? Sobre swing trade, já deixando adiantado para vocês, tem uma coisa muito importante que é sobre o ajuste. Isso daí a gente vai falar amanhã, né, na aula número 3.
né? Acompanhe o curso, galera, tá sendo bem legal, tem recebido uns feedbacks muito bons aí. Então vamos avançando passo a passo, devagarinho, para a gente aprender, assimilar e cada dia mais estudar, interagir, qualquer coisa, me mande direct aí, me chamem, que a gente pode trocar uma ideia um pouco mais detalhada. Tá bom, galera? Essa foi a aula número 2. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Um abraço aí, uma boa noite.